E o gráfico, Saravalli, que você trouxe aí pra gente, e claro que está na esteira do tema. Eu trouxe dois gráficos, na verdade é uma alocação, uma curiosidade internacional, depois a gente fala sobre a alocação aqui no Brasil, né? Mas primeiro a curiosidade internacional, né? Inclusive tem muitos investidores que me procuram, né? Esse gráfico é o gráfico aqui do Brasil. O que a gente tem aqui, tá? É um gráfico disponibilizado pela plataforma Com Dinheiro, do time da Nelogica. E a gente tem essa comparação. Sempre aquela comparação, mas o Ibovespa não bate o CDI, né? A Bolsa. É sempre, lógico, depende muito da sua seleção de ativos e depende da janela que a gente chama, o período que você comparou. Então, estou comparando aqui o ano de 2025, até ontem. Tá? Então, informações até ontem, a gente tem, nessa semana, até final de maio aqui, a gente tem o Ibovespa com uma boa performance, ou seja, quem soube tomar risco, quem tinha uma carteira bem diversificada, está com bons retornos, né? Não quer dizer que o CDI não deu um bom retorno, mas o Ibovespa, as ações, adicionaram retorno para a sua carteira. Isso que a gente tem nesse primeiro semestre até aqui o finalzinho de maio. Mas para quem soube tomar ainda um pouco mais de risco, né, adicional, que é aquela linha de cima, que é o índice Small Cap, ou seja, empresas menores, empresas mais fora do radar, tiveram uma performance ainda superior, né? Ou seja, cerca de 10% de diferença em relação ao Ibovespa. Tá? Então, o que a gente tem aqui? É lógico que é muito difícil esse que a gente chama de market time, qual que é o melhor momento, mas mais para o investidor que acompanha o BMC News, que acompanha a bolsa, os investimentos em ações todos os dias, né, a gente tem agora sendo beneficiado. Né? Então, esse ano, o investidor de ações, o investidor de renda variável, está sendo beneficiado por toda a sua paciência, né? Como diz o próprio Warren Buffett, está sendo remunerado aqui com bons retornos. Tá? E lembrando, até a própria Ibovespa, olhando para a composição do Ibovespa, quem mais se valorizou, o setor que mais se valorizou foi o setor educacional. Né? A gente teve valorização de Anima, de Dux, de Cogna, são ações com peso muito menor no Ibovespa, mas que apresentaram uma forte valorização. E quem decepcionou, que acho que a grande discussão para o segundo semestre, quem decepcionou e segurou a performance do Ibovespa foram as ações de commodities, né? Sobretudo ali petróleo, mas também siderurgia e papel celulose, a gente teve essa performance relativa. Então aqui é a resposta à pergunta, né? Marco, em 2025, né? Foi positivo, valeu a pena termos tomado um pouco mais de risco? Sim, o resultado está aqui, é isso que a gente consegue ver nesse gráfico de desempenho, o Ibovespa bem superior ao CDI no acumulado desse ano e o índice Small Caps de ações um pouco menores, né, menos conhecidas fora do radar, ainda melhor. É lógico que a gente comparar um período um pouco maior, 2 anos, 3 anos, as ações Small Caps ainda estão bem atrasadas, ainda continuam bastante descontadas, mas no curto prazo trazendo esse retorno adicional para o investidor tomando esse risco. Tá? Então, essa aqui é a leitura e, de novo, pessoal, quem quiser qualquer dúvida, continuar o papo sobre ações, sobre investimentos, sobre renda fixa, qualquer outro assunto, pode também me chamar lá pelo Instagram, pelas redes sociais, Marco Saravalli, como está o nome aqui, né? E continuar o papo. Tá? Então, Marco Saravalli, a gente continua o papo lá. Tá? Tem não sei se a gente consegue colocar um outro gráfico que eu deixei aqui, uma leitura internacional, que é basicamente uma curiosidade do time da Statista, tá? Que muita gente também me procura, fala assim, pô, Marco, a gente poderia fazer investimentos na Índia, especificamente. Aqui no Brasil a gente tem poucas alternativas diretas, eu sei que tem muito brasileiro começando a conhecer esse mercado, e aqui uma curiosidade, né? Inclusive teve uma reunião pública recentemente, né, com alguns executivos aí, políticos da própria Índia, que mostraram, falaram assim, pô, nesse momento que eu estou dando entrevista, a Índia passa a ser a 4ª maior economia do mundo. Né? Pensar que alguns anos atrás ela era a 10ª maior economia do mundo. Pensar que alguns anos atrás ela era 12ª, 13ª. Então o ritmo de crescimento da Índia continua muito forte, né? Passando a ser uma das principais economias do mundo esse ano de 2025, então talvez não vá parar. E aí o investidor começa a me perguntar, assim, pô, mas como a gente consegue acessar esse mercado? E, infelizmente, a gente não tem muitas possibilidades no Brasil. Se a gente pensar em empresas brasileiras listadas em bolsa que exportam para a Índia, são muito poucas, né? A gente não está surfando muito bem. Então, já até passar um recado aqui para os nossos principais executivos, a gente precisa buscar essa oportunidade. Então, você dá para você acessar via Estados Unidos, via ETFs, né? E poucas empresas. Uma empresa mid small cap
que tem feito um trabalho que a gente sabe, né, implementado parcerias, joint ventures, plantas, né, troca de tecnologia, é a própria Taurus. É uma empresa, lógico, armamentista, né, mas a gente sabe também que a Índia também está passando esse processo, né, de preocupação em relação a conflitos. É uma empresa que também pode se beneficiar também desse crescimento indiano aqui, como a gente vê. Tá? Então, uma curiosidade, e certamente você, investidor, né, o empresário, precisa conhecer cada vez mais a economia da Índia para saber, para aproveitar, seja gerando negócios lá, ou seja indiretamente através de outros investimentos financeiros. Mas é importante, uma curiosidade, que a Índia vem se estabelecendo como uma das principais economias do mundo. Tá bom? Então esse era o recado, pessoal. E de novo, qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais, no Instagram, Marcos Saravale no ZLZ. Fico lá sempre à disposição para discutir. Mas eu entro aqui no mês de junho com um tom um pouco mais conservador, né? Também a gente precisa lembrar que a renda fixa ainda nos traz bons investimentos, bons retornos. A gente brinca assim que o governo atual nos permite, né, nos proporciona, nos beneficia de sermos mais conservadores, ou seja, nos remunera muito bem ainda com uma renda fixa ainda com retornos muito expressivos.